O Grêmio vai precisar ser inteligente contra o Atlético Grau antes mesmo da bola rolar. Tem uma coisa que eu falo em quase todo gauchão e que eu acho que nesse eu reforcei ainda mais porque tinha a história do Octa, né? Que podia cegar um pouco alguns dirigentes, a comissão técnica, aquela coisa do vamos ganhar esse gauchão, custe o que custar. Eu não concordo, eu gosto de ganhar gauchão, adoro ganhar gauchão, detesto não ganhar gauchão. O Octa de fato dava um temperinho a mais, mas eu acho que também criou-se uma narrativa assim da imprensa e dos colorados para botar uma pimenta, para que eu nunca comprei muito, sabe? No fim das contas, ainda era só um gauchão, né? Se o Grêmio tivesse ganho aquele gauchão, ainda assim teria entrado nas crises que entrou depois, teria caído quinteiros, né? Vamos supor, o Inter caiu na semifinal desse gauchão, como já fez em outros anos. Aí o Grêmio vai lá e ganha do Juventude, né, na final, do Caxias, ou de não sei quem. Legal, eu ia comemorar, ia ser bacana, né? Ou ganha do próprio Inter ali num jogo atípico e tal, faz uma... Mas, cara, não é, eu acho que não é a qualquer preço, a qualquer custo. Esse é o meu ponto, né? E nessa lógica eu sempre digo uma frase que é tipo assim: vamos usar o gauchão a nosso favor. Não vamos deixar que o gauchão nos use. Ou seja, se tu botar na cabeça que o gauchão é o grande título a ser conquistado e custe o que custar, vai custar lesão séria que pode comprometer teu ano, vai custar corda esticada que pode estourar nas competições maiores depois, pode custar muita coisa, né? Agora, se tu souber usar o gauchão a teu favor, tu vai conseguir descobrir guri da base qualificado, tu vai conseguir achar entrosamento pro time, ainda mais no nosso caso, né, que a gente não tem, tava com um comando técnico novo, enfim, muitas coisas boas podem acontecer, testar esquema, etc., a partir do gauchão. Só que tu tem que saber fazer isso com inteligência, e eu acho que é exatamente esse o caso do jogo lá no Peru. A inteligência do Grêmio nesse jogo, ela tem que começar antes do jogo. Ou seja, a primeira etapa, na minha opinião, é entender os contextos do jogo, né? E na minha opinião também, obviamente, tudo aqui na minha opinião, né? Esse canal aqui é meu, mas tô sendo redundante aqui, mas só para não parecer categórico assim, né, professoral, mas eu acho que a primeira etapa é entender os contextos do jogo, que são dois, basicamente. Qual é o primeiro? É a facilidade que o jogo pode apresentar, que o Grêmio pode encontrar diante de um adversário tão fraco e num estádio neutro, né? O Grêmio vai jogar em Lima, no Peru, a cidade do Atlético Grau, que eu nem me lembro o nome, Pirapora, sei lá, a cidade do Atlético Grau, se eu não me engano, é mais de 800, talvez 900 quilômetros de Lima. É muito longe. Cara, eu não sei quanto que é a distância Porto Alegre-Curitiba, mas eu acho que é isso ou mais. É muito longe, tá? Então, além do que é um time pequeno, né, que já não tem uma massa de torcida, e além do que está mal na temporada, então engaja menos ainda os seus poucos torcedores. Então, assim, má fase, pouca torcida e a 900 quilômetros de casa. Embora seja no mesmo país, né, deve ter alguns torcedores perdidos ali em Lima, mas, cara, vai ser um jogo às moscas, vai ser um jogo de estádio praticamente vazio. Se o Grêmio tivesse mais mobilizado, mais encorpado, mais assim empolgante, era capaz de, eu poderia apostar que mesmo sendo no Peru, que não é aqui do lado, né, não é Uruguai, Argentina e tal, mas mesmo sendo no Peru, eu poderia apostar que ia ter mais torcedor do Grêmio do que do Grau no estádio, coisa que eu ainda não duvido, tá? Ainda não duvido, mas não tenho mais só não tenho essa certeza nesse cenário atual.
Então, assim, é um time fraco que, se o Grêmio tiver ajeitadinho, ajustadinho, concentradinho, pode tornar o duelo fácil. E o contexto do jogo é de estádio neutro. Claro que o Grêmio bagunçado e caótico de Gustavo Quinteiros na Arena, embora tenha ganho por 2-0, e aí não era um estádio neutro, era um estádio favorável a nós, chegou a ter momentos de tensão. Lembremos, né, o Volpi faz um pênalti ali, que não sei se foi, se não foi, mas dava para marcar facilmente, né, acho que estava 0-0, né, o gol demorou para sair, então assim, 2-0, mas assim, teve sua tensão, né, então não dá para pensar que é um time amador, né, mas é um time fraco, um time profissional fraco, tem que ter seriedade, tem que ter organização, tem que ter concentração, e a partir disso tudo dá para tornar o jogo tranquilo, mas ele não o será de largada por decreto, né. Então, esse é o primeiro contexto, uma eventual facilidade que pode se apresentar ao Grêmio. O outro contexto, cara, é que a gente precisa ganhar. Se a gente tem alguma esperança de um 2025 um pouquinho além do digno, né, um título, por exemplo, na minha opinião é esse, cara. É esse. Copa do Brasil é muito mais difícil e Brasileirão nem se fala, né? Com o time que o Grêmio tem atualmente, quase impensáveis, assim. A Copa do Brasil dá mais margem para loucurinha, mas ainda assim com adversários muito mais difíceis que os da Sul-Americana. Então, assim, a gente não pode também ser tão pequenos para não, vamos focar em fugir do Z4, bota o sub-20 no Peru. Não, a gente tem que ainda dar uma importância para esse jogo, a gente tem que ainda ganhar, porque para nos classificarmos em primeiro, e só o primeiro colocado se classifica, lembremos, tem que ganhar esse, né, considerando que o Godoy Cruz pode ganhar o seu jogo do Luquenho, que é bem factível, para depois ganhar do Godoy Cruz, dos argentinos, na Arena do Grêmio, para aí sim confirmar a primeira. Nós estamos empatados com eles em pontos, mas assim, eles estão na nossa frente por algum critério ali, talvez saldo, sei lá. Então, né, não dá para tropeçar hoje, porque teríamos que contar com um tropeço também do Godoy Cruz contra o Sportivo Luquenho, coisa que eu não sei se dá para contar, né? Então, assim, tem que ainda manter um time competitivo lá no Peru, não dá para largar de mão, né? São dois pontos aqui que eu elenquei do cenário do jogo que são até meio contraditórios, né? Um é, temos que dar importância para o jogo, que pressupõe usar titulares, e o outro é considerar as facilidades e as oportunidades aí que o jogo pode apresentar, o que talvez pressuponha mexidas possíveis e, né, descaracterizar um pouco o time. E é justamente isso que eu acho que o Grêmio tem que fazer em alguma medida, né? Essa mescla de um olho no peixe e outro olho no gato, né? Ou seja, um olho nas preservações para o Brasileirão, outro olho no foco do jogo em si, para não tirar ali o peso do time a ponto de se tornar menos competitivo. Só que aí que entra o que eu estava falando no início do vídeo sobre o gauchão, né? As preservações pro Brasileirão, eu acho que elas têm que vir, obviamente, acompanhadas de uma análise fisiológica, de quem está mais desgastado, de quem vai render menos. Alguns nomes a gente não precisa nem consultar a ciência, é só olhar e ver que o Bright White está morto, né? E ele vem jogando todos os jogos seguidos aí de 3 em 3 dias, sem parar, e já tem 30 e poucos anos, então é óbvio que esse cara tem que ser preservado. Mas além dele, outras análises podem ser feitas, e não só dos preservados, mas dos que vão entrar. E é isso que eu estava dizendo, que a gente tem que usar esse jogo a nosso favor. A gente tem que usar esse jogo com inteligência. A hora de dar um ritmo de jogo pro Grando talvez seja agora. Embora eu acho que o goleiro é a posição menos, assim, se botar o Volpi tudo bem, se botar o Grando tudo bem, se botar o terceiro goleiro, porque o Grando tá com tosse, tudo bem. Eu acho que aí, para esse jogo especificamente, qualquer coisa se justifica e tá de bom tamanho. Mas para os 10 jogadores da linha, que são os que mais se desgastam e tal, cara, eu acho que o Grêmio tem que aproveitar essa oportunidade. Por exemplo, o Marlon não está inscrito, então é óbvio que vai jogar o Lucas Esteves, que é uma oportunidade boa de ver ele mais um pouco, entender o tamanho dele, entender, dar mais ritmo para ele, dar mais entrosamento e ver as orientações do Mano, né? Botar alguns titulares para jogar até para
repetir movimentos e coisas que o Mano vem tentando treinar e pedir ali nesse pouco tempo que ele tem, né? Na lateral direita, talvez o João Pedro ali sempre foi muito criticado por não conseguir marcar muito bem, por ter uma deficiência defensiva, tática, mas isso com o Quinteiros, né? Com o Renato, não sei se tinha isso, mas de repente o Mano pode botar ele para manter ele no ritmo, para manter ele ligado. Daqui a pouco substitui, põe o João Lucas lá, aquele, para a gente ver mais um pouco se é tão horrível a mesma coisa, ou se ele era uma vítima da bagunça do Quinteiros. Na zaga ali, o Kahneman deve voltar, dar uma chance de repente pro Vieri na zaga, não sei, né? Mas com o Kahneman ou com o Wagner Leonardo, com alguém ali de peso para também não abrir mão do jogo, né? Então é esse equilíbrio. No meio de campo, cara, não sei se o Mano tá vendo alguma coisa no Ronald que talvez dê mais uma chance para ele. Aí, nas condições normais de temperatura e pressão, eu diria, vamos preservar o Cuejar e botar o Dodge? Não, neste caso o Dodge vem sendo um dos melhores do time, curiosamente, e o Cuejar ainda precisa pegar no tranco, talvez eu fosse de Cuejar, né? Vamos lá, vamos ver, nesse jogo aí, em tese, não tem grandes dificuldades, vamos ver o que tu nos mostra, pegar mais ritmo, né? Tirar esse avião do corpo, essa Arábia do corpo, né? Talvez o Camilo, talvez até alguém da base fazer um teste, não sei, aí o meio, né? Nas condições normais também eu diria para preservar o nosso camisa 10 titular, importantíssimo, mas o problema é que ele não existe hoje. Ele não existe hoje. Nós não temos um camisa 10 titular indiscutível que vem nos ajudando muito. A gente tem uma vaga em aberto. Talvez eu fosse um tempo com o Cristaldo, outro com o Monsalve. E o Monsalve na meia, né, no lugar dele, não aberto na ponta, como muitas vezes ele vem jogando de forma improvisada, né? E aí vamos dar uma chance. 50 minutos para cada um, velho. Vamos lá, mostrem, né? Já também tentando entender o que o Mano quer, seguir as orientações, puxar um pouco como treinamento, né? Até mesmo essa experiência lá no Peru. Cara, no ataque, Bright White e Kiki Oliveira tem que ser poupados, né? Isso aí para mim é básico. O Bright, porque ele é uma afirmação, obviamente, mas principalmente porque ele tá esgotado. O Kiki, porque é uma afirmação total. Acho que ele não precisa mais entender nada que o Mano tá pedindo, já entendeu. Não precisa se soltar tecnicamente, já tá solto. Eu acho que é só preservar mesmo. Mas talvez não preservar no banco. O que eu levaria? Até porque a gente pode precisar para nos salvar de um resultado ruim. Eu levaria, mas deixaria no banco com a intenção de não usar, né? O Bright White para mim nem viaja, tá? Vamos de Arezzo e vamos de Jardiel na reserva do Arezzo. Algum guri da base que também possa ganhar uma chance, mas acho que o Arezzo cumpre ali essa função, também tá voltando de lesão, precisando de ritmo. Aí vamos de Aravena na ponta. No lugar do Kiki ali na direita, não sei se eu iria se bem que o Kiki joga na direita e na esquerda, né? Enfim, mas eu acho que eu iria de Aravena na esquerda. Na direita, não sei se o Pavon já tá bom pra... Vai lá, é um joguinho pro Pavon também, talvez tirar a Nhaca, ou outro guri da base, o Alisson, né? O Alisson, se bem que... Né? O Alisson pode jogar mais para trás também, mais avançado, depende do que o Mano... Depende das outras peças que o Mano vai compor. Mas assim, cara, eu faria um misto, que eu nem chamaria de misto quente, eu faria um misto mesmo. Pra frio até. Misto frio eu faria. Né, com alguns titulares ali dando uma espinha dorsal, talvez, do time, ou alguns candidatos a titulares, né, tipo o Cuejar, não é uma afirmação, mas, né, vamos ver, né, dar uma chance ali pro Cristaldo ou pro Monsalve, alguém mostrar que pode ser titular, né, o Aravena é um cara que tem condições de brigar pela vaga. Setor defensivo, o Lucas Esteves, que lute para recuperar a posição, o próprio João Pedro ali na direita. Tu é melhor que o Serrote, então nos prove, né? Talvez a chance para outro zagueiro ali no lugar do Gemerson, mas com essas variações aí que a gente pode testar e usar o jogo a nosso favor, né? Talvez mais guris da base lá, ou como é que é o nome daquele guri? É um que é muito bom de bola, que estava no Sub-20 lá, e até mais novo lá, não é Fernandinho, é alguma coisainho, Fabinho, não me lembro agora, mas o guri é muito bom de bola, talvez uma chance para ele também, além do próprio Alisson.
Então, sabe, eu faria esse mistão com alguns titulares no banco, né, para caso precise dar uma encorpada no time em algum momento, na reta final ali, a gente possa fazer, né, eu não botaria um misto frio e um banco mais frio ainda, não, 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 não. No banco eu teria algumas armas ali para poder usar, porque a gente, repito, precisa do resultado, então eu acho que essa é um equilíbrio, uma sintonia que a gente pode buscar lá em Lima, no Peru. É isso, cara, é mesclar um monte de coisa ao mesmo tempo. A gente precisa dar entrosamento e ritmo para alguns, a gente precisa testar outros, dar chance para outros, e no meio de tudo isso a gente precisa vencer, né? Como o adversário é fraco, eu acho que dá para compor um equilíbrio aí, que a gente consiga tudo isso ao mesmo tempo. Mas lá, na hora que o jogo começa, que o juiz apita, a gente vai ver se numa dessas vai ter que abrir mão de testes para botar o que tem de melhor, ou se vai abrir mão do que tem de melhor para testar mais, se o jogo se mostrar mais tranquilo. Então lá, né, durante os 90 minutos, eu acho que o Mano vai entender o contexto para poder conduzir da melhor forma, mas previamente eu acho que a análise a ser feita seria essa, e eu conduziria a coisa dessa forma. Não sei o que vocês acham, mas eu vejo, tem jogo que eu digo, né, que é um jogo empecilho, né, que é um jogo que não vai te alterar nada, tipo do Flamengo, eu falei, né, cara, se ganhar do Flamengo não quer dizer que o Quinteiros acertou o time, se perder também é o óbvio, talvez ele não caia se perder pro Flamengo, porque a direção considere que é um grande time, e foi justamente o que aconteceu, né, então assim, tem jogo que só te atrapalha, tem jogo que só te atrapalha. Esse do Atlético Rural, eu acho que não, eu acho que é um jogo que te dá boas oportunidades de fazer várias coisas ao mesmo tempo ali, inclusive vencendo e adquirindo mais confiança e melhorando ainda mais o clima do clube, do vestiário, etc. Então eu acho que é um jogo bom para a gente sair com esse êxito aí, melhorar as coisas ainda mais para o tricolor. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.